Fala meu povo, fala minha nação tricolor, hoje sabadão, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu Bahia no dia de hoje. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependente do horário que você está assistindo este conteúdo. Hoje nós iremos falar de jogadores que podem reforçar o Bahia na próxima temporada. Tem informação sobre os jogadores emprestados, a gente vai falar cada detalhe, né, cada situação de cada um, tempo de contrato e tudo mais, e qual nível está nesse exato momento. Vamos falar de proposta que o jogador do Bahia recebeu, o lateral esquerdo Rian, além, claro, da gente já projetar o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Lembrando que logo mais aqui no canal tem pré-jogo, tá bom, meu povo? Conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever. Você vai estar ajudando o nosso canal, a nossa comunidade. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Então, se você gosta dos nossos vídeos, não se esquece de deixar o teu like, não se esquece de se inscrever, que é muito importante. E meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidamente uma informação que surgiu no dia de ontem, vocês já devem ter acompanhado. O lateral direito Santiago Arias está de volta, ele pode jogar o jogo contra o Atlético Paranaense. O Bahia entrou com efeito suspensivo, ele que já cumpriu metade da pena, e aí fica a discussão. Eu confesso para vocês que tem discussão, tá, meu povo? Santiago Arias ou Gilberto na lateral direita no jogo de amanhã como titular. Eu vou trazer essa informação logo mais no pré-jogo, mas eu confesso para vocês que existe sim discussão nesse tema, porque o Arias nessa reta final de temporada deu uma caída grande, um cansaço mesmo, acho que natural, pela idade, pelo desgaste do campeonato, pelo desgaste também da seleção. Apesar de não ser titular, ele participou de alguns jogos, e o Gilberto vem crescendo muito, desde a Copa América, quando precisou substituir o Santiago Arias. Para mim, o Gilberto conseguiu entregar um nível de competitividade, um nível técnico também muito alto, e nessa reta final, sempre que entrou, foi bem. Então, assim, não é que o Santiago Arias seja ruim, ou seja o problema da equipe, ou precise sair. Eu só acho que, com essa queda final, né, de temporada ali do Santiago Arias e essa crescente do Gilberto, que praticamente descansou durante quase toda a temporada, eu, nesse exato momento, apostaria no Gilberto, até porque ele dá uma coisa muito importante para a equipe nessa reta final de campeonato brasileiro, que é competitividade, que é aquela força, aquele cara aguerrido que vai para cima, aquele cara da marcação mesmo também. Ele melhorou muito nesse sistema defensivo, então eu acho que o Gilberto poderia ser uma opção interessante para o jogo de amanhã. A gente vai discutir, vai falar sobre o time titular no pré-jogo, no próximo vídeo aqui do canal. Vamos trazer informações agora sobre os atletas que podem reforçar o Bahia na próxima temporada. Jogadores que estão emprestados pelo Tricolor de Aço e que têm contratos encerrando com seus clubes de empréstimo nesse ano de 2024 e que no ano que vem podem ou não ser parte do elenco do Bahia. Eu já falei para vocês ao longo aqui do canal sobre Matheus Bahia, né, ao longo dessa semana. Ele tem contratos encerrando com o Ceará nessa temporada, nesse dezembro de 2024. Um atleta que está jogando muito bem lá no Ceará, nessa reta final de Série B. É um dos responsáveis também por essa boa campanha do time. Pode voltar para o Bahia em 2025, até porque tem contrato com o Tricolor de Aço, se eu não estou enganado, até dezembro de 2026. Não existe ainda uma definição sobre o futuro do jogador. Ele tem contrato de empréstimo, como eu falei, com o Ceará se encerrando nessa temporada, e tem contrato com o Bahia até dezembro de 2026. Muito provavelmente no dia 1º, enfim, não sei que dia vai ser a representação do Bahia, ele vai voltar para o elenco, né? Ele vai voltar a fazer parte, porém, muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, deve ser emprestado novamente. Isso aqui é um palpite meu, tá? Não é informação. Não consegui encontrar nada em relação a isso, até porque o Bahia ainda não definiu o que deve fazer com o lateral esquerdo. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários a respeito dessa situação. Outro jogador que tem contrato com o Bahia até dezembro de 2025 e tem contrato se encerrando de empréstimo nessa temporada de 2024 é o goleiro Denis Júnior, do Vila Nova. Ele fez uma excelente Série B. Confesso para vocês que me surpreende bastante com as atuações do goleiro do time goiano. Ele pertence ao Bahia, como eu disse anteriormente, até dezembro de 2025. Foi um dos melhores goleiros da Série B, se não o melhor. Foi um goleiro com mais defesas da competição e pode voltar para o Bahia na temporada que vem, sim, tá? A informação que surgiu ontem na live do Tom Bahia, aqui no YouTube, de que o Denis Júnior seria o terceiro goleiro para a próxima temporada. Ainda não confirmei essa informação, então não posso trazer para vocês aqui a minha apuração, mas confesso que não me surpreenderia essa informação, até porque ele fez uma excelente Série B, como eu disse anteriormente, e poderia ocupar sim essa vaga de terceiro goleiro, que hoje pertence ao Danilo Fernandes, que tem contrato se encerrando até dezembro de 2024, poderia ser uma opção para o Bahia, tendo em vista que provavelmente, muito dificilmente, o Adriel deve permanecer, e o Danilo Fernandes, como eu disse, também tem contrato se encerrando, e é um mais um que pode deixar o Bahia nessa reta final de campeonato brasileiro. Eu confesso para vocês que gostaria bastante de ver o Denis Júnior. Não sei a opinião de vocês, não sei se vocês acompanharam, mas gosto muito. Por exemplo, tem um outro nome também que tem contrato com o Bahia nesse ano de 2024, até dezembro de 2024,
é o Matheus Teixeira. Ele que brilhou na Copa do Nordeste de 2021, mas não é titular lá no Criciúma. O contrato de empréstimo também vai até dezembro de 2024. Muito provavelmente, quando esse contrato se encerrar, ele deve sair do Bahia, ele deve ficar livre no mercado e ser um agente livre. Outro jogador que se encontra nessa mesma situação é o lateral direito Douglas Borel, que está emprestado ao Goiás. Esse alternou entre titular, reserva, fez alguns jogos nessa Série B, mas nada que chamasse muita atenção, nada que agradasse tanto, e deve ser mais um que deve ser jogador livre. O Bahia ainda não procurou jogador para uma renovação. A informação que eu tenho é essa. Também estão aguardando o final da temporada para tomar uma definição em relação a isso, mas muito dificilmente esse jogador deve voltar. Além desses que eu estou citando para vocês, que tem contrato se encerrando em 2024, a gente tem jogadores que têm contrato ainda com o Bahia. Estou falando do meio-campista Léo Cittadini, que tem contrato até dezembro de 2025, está emprestado lá no futebol chinês, foi recentemente campeão, né, da China, fez gol na final inclusive, e pode voltar ao Bahia na próxima temporada. Gosto do Léo Cittadini, ele em alta, em forma, no auge, como foi no Atlético Paranaense. Esse Léo Cittadini sim é uma peça interessante. Esse Léo Cittadini sim poderia ser uma opção para o Bahia nessa nova temporada, né, de 2025, até no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, até para a gente conseguir ver, acompanhar um pouco dele e ganhar mais minutos. O problema é que a gente não sabe qual Léo Cittadini deve voltar para o Bahia. Se for o Léo Cittadini que saiu daqui com muitos problemas físicos, com dificuldade de conseguir ritmo de jogo e está em alto nível, aí não tem mais condição. Tudo bem que o futebol chinês ganhou, né, na verdade ganhou não, deu ritmo para ele, mas a gente sabe que é um futebol muito pouco exigente, né? Não é como o Campeonato Brasileiro, também não tem o mesmo calendário, o mesmo ritmo e o mesmo nível de competitividade, então é uma incógnita nesse momento. Então não sei exatamente se o clube chinês deve adquirir ele em definitivo. Acho que ele tem opção de compra, né, para poder comprar o jogador, muito provavelmente deve acontecer, tá? Não acho que o Léo Cittadini deve fazer parte dos planos do Bahia para 2025. Ele foi muito bem por lá, tem um valor baixo, né, considerado baixo, de opção de compra, então provavelmente isso deve ter o desfecho final. Outro atleta que se encontra também nessa mesma situação é do zagueiro Marcos Vitor, lá no Atlético Paranaense. Praticamente não jogou, né? Foi emprestado para ganhar ritmo de jogo, para ganhar minutagem. Isso porque o Bahia não tinha ele dentro dos planos, né? O Rogério não pretendia utilizar ele ao longo da temporada. Acabou saindo e esse até agora não conseguiu jogar muito bem por lá. Não conseguiu, na verdade, nem ter sequência. Sempre foi reserva, eu já esperava por isso. Mesmo num time de primeira divisão, vivendo um momento ruim, baixo na tabela, com muitas dificuldades, né? Os jogadores titulares com dificuldade de conseguir encontrar um alto nível de jogo, alto nível de padrão. O Marcos Vitor não conseguiu se encaixar e não conseguiu jogar. Eu acho que o problema do Marcos Vitor vai muito além disso. Eu acho que ele precisava dar um passo atrás na carreira. Por exemplo, o Ceará, que estava muito interessado nele, para conseguir ganhar, né, forma e ritmo de jogo novamente. Vai ser muito difícil ele encontrar isso em qualquer equipe da primeira divisão, de prateleira média e alta. O Atlético Paranaense, apesar de brigar contra o rebaixamento nesse momento, a gente sabe que tem um time, uma estrutura e qualidade também de elenco médio do futebol brasileiro, médio ali do campeonato. Então seria muito difícil para ele ganhar espaço. E pode voltar ao Bahia sim na próxima temporada, isso porque ele ainda tem contrato. É um zagueiro interessante, está em formação, é jovem, é uma aquisição do Bahia, né? O Bahia pagou por ele junto ao Ceará. Então, assim, mesmo que não tenha ele no elenco na próxima temporada, o Bahia precisa valorizar o passe do jogador até para não perder o seu investimento. Como eu falei para vocês, também tem um caso do lateral esquerdo, Rian. Esse tem contrato também com o Bahia e já sabe que não vai permanecer no CRB. É mais um que a gente pode ver por aqui em 2025, mas não sei se deve permanecer durante toda a temporada. Pode permanecer no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, logo depois tem um outro destino. A mesma coisa também dos outros atletas, né? Tô falando do Everton, que também jogou na equipe do Londrina nessa temporada de 2024. Esse já tá no Bahia há um tempinho, participou dali, se eu não me engano, desde o elenco de 2021, 22. Ele vem ganhando alguns minutos na Série B, na Série A, na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, principalmente ele jogou. E o outro é o Caio Roque. Esse tem contrato até dezembro de 2025, foi pro Londrina para tentar jogar, para tentar ter minutagem, se recuperar da lesão que ele teve no joelho, mas, enfim, não conseguiu ir bem por lá, muito provavelmente não deve permanecer também no Londrina, e eu não sei qual o destino que o Bahia deve tomar para ele, muito provavelmente um novo empréstimo, ou até venda também. É um atleta que, assim, cara, até hoje eu não consegui entender qual foi o sentido da contratação do Caio Roque, porque ele se destacou realmente na base do Flamengo, depois foi vendido para o Grupo City, mas desde o Grupo City, né, desde a sua chegada lá no clube belga, ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu ter muita sequência, não foi muito bem, aí teve a lesão séria e volta para o Bahia, volta não, né, vem para o Bahia para tentar se recuperar da lesão, e quando conseguiu se recuperar e foi para o jogo praticamente ali no Campeonato Baiano dessa temporada, não conseguiu ir bem, a gente viu quanto o nível dele estava abaixo dos demais companheiros, então eu provavelmente, assim, o Bahia deve se desfazer dele na próxima temporada também, ou emprestar, ou vender. A mesma coisa do Everton, que não tem nível para jogar uma primeira divisão, na minha opinião. O Everton foi até bem nessa Série B, ou nessa Série B não, nessa Série C, teve alguns gols importantes, mas
não conseguiu ser titular na maioria dos jogos. Enfim, ele e o Caio Roque devem ter outro destino, pode até fazer parte do elenco do Campeonato Baiano, isso porque o Bahia não deve utilizar todo o seu time principal no início da temporada, né, que deve estar lá em Girona fazendo a pré-temporada. Então esses atletas como Everton, como Rian, como Caio Roque, e entre outros que podem votar, né, no caso do Dani Júnior também, podem fazer parte sim do elenco que vai disputar o Campeonato Baiano para a próxima temporada junto com os meninos da base. O Bahia deve repetir a mesma coisa que fez no início dessa temporada, utilizando o Sub-20 para disputar o Campeonato Baiano. A gente deve ver jogadores como o Del, como o Roger Gabriel, como o Juan Pablo. Esses podem até ir para Girona fazer a pré-temporada, mas a base mesmo do Sub-20 deve estar aqui em Salvador jogando o Campeonato Baiano e as primeiras rodadas. Campeonato Baiano que já teve, inclusive, né, tabela definida. A gente vai ter Clássico Bavi na sexta rodada com o mando de campo do Bahia na Arena Fonte Nova. E trazendo informação agora rapidamente sobre o lateral esquerdo, Rian. Eu falei para vocês que provavelmente ele deve voltar para o Bahia no ano de 2025, porque o contrato dele com o CRB está se encerrando e o CRB não pretende adquirir ele em definitivo ou renovar esse contrato de empréstimo. E a informação do Iverson Fernandes é de que o Sporting Cristal do Peru tem interesse na contratação do Rian. Não consegui encontrar maiores informações em relação a essa notícia, mas não descarto, até porque é uma fonte confiável. O Rian, como eu falei para vocês, fez uma Série B ok, nada que superasse tanto as expectativas, mas nada que decepcionasse. Foi titular no CRB durante essa reta final de temporada, foi importante em alguns jogos, e segundo esse jornalista, o Rian estaria despertando o interesse do Sporting Cristal, que é figura presente sempre ali na Copa Libertadores da América, na Sul-Americana, disputando ali o Campeonato Nacional do Peru, é sempre dominante, é sempre um clube que consegue se sobressair aos demais. A gente sabe que o futebol peruano tem um nível muito técnico fraco, já teve outros atletas também interessados, né? O próprio Ignacio, que saiu daqui do Bahia, foi jogar por lá e agora está no Fluminense. Vamos acompanhar nos próximos dias as maiores informações em relação a isso, se de fato vai evoluir em proposta ou algo do tipo, ou não ao Bahia. Como eu falei, Rian não deve ficar no CRB, e ele pode voltar para o Bahia para disputar o Campeonato Baiano em 2025, ou ser logo negociado no início da temporada. É o que a gente vai ter que descobrir nos próximos dias e próximos meses também. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever, logo mais tem pré-jogo aqui no canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!